Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como configurar Eclipse para trabalhar com o Hibernate, uma configuração bastante simples, com um exemplo bastante básico também, só para vocês verem como é que funciona a persistência em banco de dados em um projeto Java. Bom, primeiramente para a gente começar a trabalhar com o Hibernate, nós precisamos fazer alguns ajustes no nosso Eclipse. Para quem usa o macOS, basta acessar o menu Eclipse e acessar a opção Preferences, onde ele vai abrir as preferências do Eclipse. Para quem tem Windows ou Linux, esse menu Preferences fica no Windows, normalmente a última opção aqui do Windows. Okay? Então acessem aí o menu Preferences e abram esse caminho Java, Build Path e User Libraries. Cuidado para não abrir a perspectiva do Java abrir apenas o menu associado ao Java mesmo. Então, para que servem essas bibliotecas de usuário, essas User Libraries? Elas servem para você configurar as bibliotecas que você vai utilizar nos seus projetos e uma vez configuradas essas bibliotecas aqui, basta você associar o projeto que você deseja usar. Então você configura uma vez e associa vários projetos. A primeira que a gente precisa fazer é a configuração do Hibernate. Então, nós vamos criar aqui uma biblioteca chamada Hibernate, vai criar até o íconezinho aqui já associado a ela, e nós vamos vincular os arquivos jar, as bibliotecas jar que serão utilizadas quando nós vincularmos essa biblioteca Hibernate no nosso projeto, o que é que a gente vai querer carregar junto com ela. Então, basicamente, nós vamos precisar desses arquivos aqui do Hibernate para trabalhar. Então, algumas bibliotecas têm algumas outras, como, por exemplo, para trabalhar com logs, entre outras coisas, mas tem bastante coisa aqui interessante que a gente vai utilizar. Não só o Hibernate, mas com outras coisas. Então, eu quero que vocês selecionem aí, deixa eu abrir aqui, Hibernate, e selecionar todas aquelas bibliotecas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Ok? Seleciona todas, abrir, e ele vai vincular dentro da Hibernate. Como eu vou fazer esse exemplo aqui usando o MySQL, então nós também vamos precisar de um conector para que o Java se conecte com o banco de dados MySQL, já que nós vamos fazer a persistência. O Hibernate, embora ele abstraia essa persistência do banco de dados, ele também precisa da biblioteca de conexão com o banco de dados. No caso que a gente vai usar MySQL, vamos criar uma também, MySQL, para o MySQL. Vamos adicionar a biblioteca que ele precisa, né? Que ele precisa desse conector do MySQL. Okay? Basicamente, são essas duas configurações que a gente precisa para utilizar nos nossos projetos. E então a gente vai criar um projeto aqui em Java. Ele pode ser criado a partir do menu File, New, Project. Esse aqui tem várias opções de configuração de projeto, porque eu estou na perspectiva do Java Enterprise Edition, que é o Java mais voltado para web. Se vocês tiverem preferências de trabalhar com o Java normal, basta clicar no ícone aqui de perspectiva, ou abrir perspectiva, ou vir pelo menu Window, Open Perspective e abrir associada, no caso a Java, que é para Java voltado para Java SE. Então, com essa perspectiva já aberta, vamos fechar essas abas aqui que a gente não vai precisar delas, minimiza isso aqui, e nós vamos então criar no arquivo New Java Project. Um projeto Java bastante simples. E nós vamos dar o nome desse projeto de projeto loja. Simplesmente loja, ok? Deixa ele usando o Java RE que eu estou configurado como ambiente, que é o Java 1.7. Sem muita configuração. E ele vai criar o nosso projeto para a gente trabalhar aqui. Vai perguntar padrão, deixa o jeito que está. Não vamos mexer. Poderia ter associado já as bibliotecas, mas vamos associar diretamente por aqui. Vamos dizer que nosso projeto ele vai usar as configurações do Hibernate e vai usar também o MySQL para se conectar ao próprio MySQL. Então, para a gente associar aquelas bibliotecas que a gente criou agora há pouco no Eclipse, que valem para todos os projetos, para vinculá-lo a um projeto específico, nós clicamos sobre ele com o botão direito, selecionamos a opção Build Path e Configure Build Path. A gente configurar as bibliotecas que a gente vai usar. Então, aqui na abinha Libraries, a gente vai adicionar as bibliotecas que a gente configurou. Então, clicamos nela, User Libraries foi o que a gente definiu agora há pouco, e aqui estão as duas que a gente precisa. Basta marcar as duas, Finish, e ok, somente isso. Certo? Então, vamos
precisamos de um arquivo de configuração que vão passar os dados de conexão com o banco de dados, entre outras coisinhas. Então nós vamos criar aqui uma pasta dentro da nossa SRC, do nosso arquivo aqui, chamada metainf. Então, a pasta padrão de configurações do Java, ok? Ao criar essa pasta, nós vamos colocar os arquivos de configuração aqui dentro. Nós vamos criar, então, um arquivo chamado persistence.xml, um arquivo XMLzinho de configuração bastante simples. Esse arquivo aqui, eu tenho ele copiado, eu tenho ele pronto já aqui no meu computador. Simplesmente vou copiar, colar e eu mostro para vocês como é que é. A configuração é bastante simples. Então copia, botão direito sobre metainf e colar. Vamos colar esse arquivo aqui dentro. E está aqui, persistence.xml. Vamos abrir para ver o que é que tem nele. Carregando aqui, ok? Ele tem essas configurações. A princípio parece ser muita coisa, mas na verdade é bastante simples. O que nos interessa saber aqui? Nós precisamos saber a unidade de persistência, porque é através dela que nós vamos chamar no código Java e dizer para o Java que ele vai usar essas configurações aqui para acessar o banco de dados. Nós vamos dizer que ele vai detectar já automaticamente as classes que têm anotações específicas e vamos dizer para que o Hibernate entenda que essas configurações aqui, as classes que têm anotações específicas, sejam entidades, sejam tabelas do banco de dados. Então, quando a gente coloca isso aqui, ele faz o mapeamento automático. Nós não precisamos especificar, explicitar quais serão as classes que serão mapeadas como tabelas. Basta fazer a anotaçãozinha na classe com JPA e ele resolve. Nós precisamos de algumas configurações de propriedades. Por exemplo, ele vai usar o dialeto do MySQL Sync na DB, ele vai usar o driver específico para o MySQL, e aqui é onde a gente vai realmente modificar alguma coisa. Na URL, nós vamos estabelecer qual o banco de dados e onde está o banco de dados que nós queremos acessar. Como nós vamos acessar um banco de dados local, eu vou deixar o localhost como padrão e eu vou criar um banco de dados lá chamado de, sei lá, loja. Tudo minúsculo, loja. Vamos criar esse banco de dados lá e já a gente vai para as configurações. O meu MySQL tem o usuário root e tem a senha também como root. Vocês adequam conforme for o de vocês também. Na instalação padrão do Champ, por exemplo, ele cria o banco de dados sem senha. Okay? Então basta tirar a senha e vocês veem como se conecta no computador de vocês e façam esse mapeamento, esse ajuste. E nós deixamos a opção update marcada. A opção update serve para quê? Ele vai tentar atualizar tabelas caso elas existam, e se elas não existirem, ele vai criar essas tabelas do banco de dados. Nós precisamos então basicamente criar o banco de dados e a partir daí então ele cria todos automaticamente. A outra opção é somente create. Ele vai tentar fazer o quê? Sempre criar uma entidade se ela não existe ainda, mas se ela não existe, se ela já existe, ele não vai tentar atualizar, que é o que nossa configuração de update vai fazer. Ok? E algumas configurações básicas de debug, que o ambiente de debug é essencial ter. Como, por exemplo, mostrar os SQL que está sendo executado, formatar ele para ficar identado bonitinho e exibir comentários também, caso existam. Certo? Então, bastante simples esse arquivo, não tem muito segredo. São configurações básicas, simples de conexão com banco de dados. Eu poderia ter várias aqui, inclusive, Persistence Unit, onde eu defino vários bancos de dados que eu quero utilizar com configurações específicas e locais específicos. Certo? Então esse é o arquivo que a gente vai usar. Salvemos e vamos trabalhar com as classes. Mas antes vamos criar esse banco de dados, né, para a gente começar a utilizar já lá no MySQL. Assim, mas antes vamos deixar aqui nosso banco de dados com um L minúsculo, só para simplificar as coisas. Ok, salvamos e vamos criar ele no nosso banco de dados. Eu uso o PHPMyAdmin para gerenciar o banco de dados do MySQL. Ele é bastante simples, ele vem junto com o pacote do Champ, que eu uso para várias outras coisas, principalmente com projetos PHP. Ele é bastante útil. Então, vocês acessem aí algum gerenciador do MySQL, né? Eu vou usar aqui por padrão o PHPMyAdmin, que é o que eu mais gosto de utilizar. Bastante simples, rápido e prático. Para quem não está habituado, nós vamos criar a base de dados. Para fazer isso, a gente vai clicar aqui na aba base de dados e vamos dizer que vai se chamar loja nosso novo banco de dados. Colete, não precisa se preocupar muito aqui não, deixa como padrão que ele configurou. Ele vai criar aqui o nosso banco de dados loja, que não tem nada ainda. Basicamente, essa é a configuração que a gente precisa fazer no MySQL. O resto que vai se encarregar disso é o Eclipse.
Vamos voltar para ele aqui e vamos criar então uma classe de persistência, uma entidade para salvar no banco de dados. Para fazer isso, a gente clica sobre o menu, a pasta src, o source do nosso projeto, botão direito, New Class. E nós vamos criar uma classe chamada classe cliente. E vamos colocar um pacote chamado com.exemplos. Exemplo.entidade. Que é onde vão ficar nossas entidades do nosso projeto. Ok, clique em Finish. E o Eclipse então vai criar a nossa classe cliente. Vamos colocar apenas algumas propriedades básicas, simples, para facilitar nosso trabalho. Nós vamos criar uma variável aqui, um atributo de classe, chamado de nome, né? O cliente ele tem um nome. E int idade. Então todo cliente também tem um nome e tem uma idade. Mas para manter as coisas mais simples, esses dois parâmetros já dá para a gente trabalhar legal. Tem o do tipo string e do tipo inteiro, já é um grande começo. Depois a gente melhora um pouquinho essa nossa classe, coloca alguns outros atributos para a gente ver como é que funcionam os mapeamentos de chaves estrangeiras e composição de objetos. Mas por enquanto esse resolve o nosso problema. Então nós precisamos dizer para o Hibernate que essa entidade vai ser uma entidade persistente. Lembra que a gente falou aqui no persistence que ele iria mapear essas classes que tivessem anotações? Nós não precisaríamos identificá-las, aqui explicitá-las, bastaríamos marcar que ele faria a detecção. Ele vai fazer isso através da anotação entity e a anotação table, para dizer que ele é uma entidade, que ele vai ser gerenciado como entidade, e ele também vai ser uma tabela banco de dados. Se nós não colocarmos nenhuma especificação de nome de tabela, ele vai usar o nome da classe por padrão. Mas, como nós queremos criar as tabelas tudo com letra minúscula, nós vamos colocar aqui então o atributo name de table, e vamos colocar cliente com C minúsculo, para que a tabela também tenha essa nomenclatura com C minúsculo. E vamos gerar aqui sim, mais uma coisa, nós precisamos dizer que esses atributos de classe eles serão entendidos no banco de dados como campos, como colunas em uma tabela. Então, o cliente será uma tabela e esses dois atributos serão colunas. Então, nós precisamos dizer para Hibernate que eles serão colunas. Do mesmo modo, idade, @column. Sempre prestem atenção que o column a gente vai precisar aqui. Pode ser que em alguns outros casos apareçam várias anotações com o mesmo nome. Então, sempre atenção para o Java Persistence, que não é o caso do column, por exemplo, por enquanto. E vamos gerar os getSet da nossa classe. Mas antes, vamos criar um identificador para ela. Todo objeto no banco de dados, todo registro no banco de dados, ele é identificado através de um identificador único, que é um número que não vai se repetir, que nenhum outro terá, e eu consigo distinguir entre objetos e diferenciá-los. Então, vamos criar aqui uma anotação @id e uma anotação generated value, porque esse valor ele vai ser incremental, ele vai ser gerado automaticamente, e quem vai gerenciar isso é o próprio MySQL. E nós colocamos aqui qual vai ser a estratégia de geração, e a estratégia vai ser de identidade, ou seja, vai ser um ID único, que vai garantir a identidade desse objeto, porque não vai ter nenhum outro com o mesmo identificador. E vamos chamar essa propriedade que vai ser criada lá, vai ser do tipo inteiro, e vai se chamar também ID. Então a gente pode criar os nossos métodos get e set. Menu source, generate getters and setters. Marcamos todos, ok. E o Eclipse gera aqui pra gente todos os nossos objetos, ok? Agora vamos criar uma classe para fazer a persistência desse objeto no banco de dados. Um caso bastante simples. Com o botão direito sobre src, a gente vai criar então new class e vamos chamar essa classe de repositório cliente. Nós poderíamos usar aqui também para melhorar o trabalho de desenvolvimento, usar uma interface para isolar essas classes, e a repositório cliente poderia ser apenas uma das possíveis implementações dessa interface. Mas, para manter as coisas mais simples, vamos usar direto uma classe sem usar uma interface no meio do caminho. Okay? Mas não é aconselhável você fazer sem interfaces. E no nosso pacote, exemplo e ponto repositório.
Então essa classe repositório vai ser a nossa classe responsável por persistir o nosso objeto do banco de dados. Então vamos lembrar quais são as operações que a gente precisa fazer para poder fazer o gerenciamento completo desse usuário do banco de dados. Que nós normalmente usamos o acrônimo CRUD, que significa a criação, a listagem dos objetos, a atualização e a remoção deles. Então nós certamente vamos precisar de um método chamado salvar cliente, ou salvar cliente, e o retorno dele vai ser void, já não vai retornar nada, simplesmente vai, salva, e tudo certo. Vamos precisar também de um método que vai ter um retorno, chamado remover. Nós vamos precisar criar um objeto e vamos precisar remover um objeto. E ele vai receber um cliente a ser removido. E precisamos também de um public list do Java Util, uma interface, uma lista de clientes, que vai ser o método listar todos, onde ele vai listar, receber um parâmetro, e simplesmente vai listar todos os objetos do tipo cliente que temos no banco de dados. Isso é bastante importante para listagens em geral. E ele vai retornar, então ele vai no banco de dados, busca tudo que tem, procura tudo que tem e retorna sempre uma lista de clientes. Ok? Certo? Então vamos implementar esses métodos. Vou colocar um return null aqui para ele parar de dar erro, por enquanto, até a gente implementar. Então, para salvar, é bastante simples mesmo como a gente vai trabalhar com o Hibernate. Nós precisamos de algumas configurações básicas antes. Vamos precisar de alguém que faça essa chamada, alguém do Hibernate que vai fazer essa chamada do banco de dados e vai resolver isso para a gente. Então, nós precisamos de um Entity Manager Factory que vai gerenciar então essas comunicações do banco de dados. Ok, vamos chamar ele de EMF e vamos dizer que ele vai ser, não está sendo construtor. E precisamos também de um Entity Manager, ok, Entity Manager daquele Java Persistence, chamar EM, que vai fazer as nossas transações. Vamos criar aqui então para o nosso repositório um construtor. E nesse construtor é que nós vamos instanciar esses nossos objetos. Então o MF ele vai ser, vamos chamar a classe Persistence, e vamos pedir para ela criar Create Entity Manager, e vamos passar qual vai ser o nome dele. E isso aqui é muito importante. Nesse Entity Manager, nós vamos dizer qual vai ser a unidade de persistência que a gente vai usar para salvar. Lembra que eu falei que vocês poderiam ter muitos? Aqui no arquivo persistence, exatamente esse carinha aqui, nós vamos dizer que nós vamos usar essas configurações. E o nome dessa configuração é more, que eu coloquei aqui, que é o meu sobrenome. Então, vocês podem colocar qualquer nome que vocês forem usar, desde que aqui, na hora de chamar, vocês prestem atenção que o nome tem que ser exatamente igual aqui no name. Então, vamos colocar aqui more, do mesmo jeito que está lá. E também criar em, vai ser igual, na verdade, a emf.createEntityManager. Ok? Isso deve ser suficiente para a gente já trabalhar. Então, para a gente salvar, antes de a gente salvar, a gente precisa abrir uma conexão com o banco de dados. Para fazer isso, nós chamamos nosso em e chamamos o método getTransaction e begin. Então, a partir desse momento, nós vamos abrir uma conexão com o banco de dados e depois que a gente finalizar tudo que a gente tem para fazer, nós vamos chamar o em getTransaction.commit. O que vai acontecer? Nós vamos abrir a conexão, fazer o que a gente tem para fazer, depois mandar ele executar isso no banco de dados. Então, o que eu quero fazer? Vou chamar o em.merge, uma das possibilidades, para salvar o nosso cliente, que está com o nome C aqui, que é o nome mais conceitual. Vamos renomear isso aqui para deixa pra lá, refactor e name, e vamos renomear isso aqui para cliente, tá mais organizadinho. Então, existem duas maneiras de salvar um objeto do banco de dados. Existe chamando em.persist, passando objeto, e existe a merge. Por que eu prefiro a merge?
Porque o merge, se ele já existir, esse cliente de banco de dados, ele vai tentar atualizá-lo e não simplesmente salvá-lo por cima. Então eu prefiro usar o merge, até porque eu posso usar o método salvar tanto para atualizar quanto para criar um objeto novo. Ok? Então, e emf.close para ele fechar a conexão. É óbvio que num cenário mais organizado, nós usaríamos try-catch para tentar fazer essa transação. Se desse algum erro, nós devolveríamos o rollback, mas só que por enquanto, manter as coisas simples, nós vamos deixar desse modo. Depois a gente organiza e deixa mais adequado para o que a gente precisa. No remover, nós vamos fazer a mesma coisa, em.getTransaction.begin, para começar a transação, em.remove, o nosso cliente, no caso está com C também, não tem problema, vai ficar assim, e em.getTransaction.commit. Então, abrimos a conexão, dizemos o que a gente quer fazer e mandamos ele executar isso no banco de dados. E emf.close para ele fechar a conexão. A conexão não pode ficar aberta. E por fim, nós vamos fazer nossa listagem de clientes. A listagem de clientes é um pouquinho diferente. Nós vamos abrir nossa conexão, antes de tudo, começar. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma consulta. E nós vamos criar um objeto do tipo query também do JavaX Persistence. Eu falei para vocês que poderia ter vários nomes parecidos. Nós vamos usar o JavaX Persistence. E vamos chamar ela de consulta. E nós vamos dizer que ela vai ser, chamamos o aim, para criar uma nova query. Para criar essa consulta no banco de dados. E essa consulta vai fazer o quê? Ela vai listar todos. Então, a estrutura de listagem de todos os objetos na tabela, ela se dá dessa maneira. Selection. Na verdade, isso aqui não é um SQL puro. Isso aqui é um SQL do JPA. Ele é um pouquinho diferente. Vamos fazer um select cliente from cliente. Ok? Essa é a estrutura de uma consulta JPA. Vocês podem perceber que existem algumas diferenças com o SQL puro. Ok? E nós vamos fazer o seguinte, vamos dizer que vamos criar uma lista aqui temporária, uma lista de cliente, e vamos dizer que essa lista de clientes, vamos chamar aqui de clientes, ela vai receber a consulta.getResultList. Esse método getResultList, ele vai trazer todos os objetos e vai associar a nossa variável, nossa lista de clientes aqui, para nós devolvermos ela para lá. Ele está amarelinho aqui porque ele diz que é para a gente... ele não estamos fazendo o tratamento adequado dos objetos. Aqui ele vai trazer e vai tentar fazer. Simplesmente vamos dizer o que? Para ele adicionar esse... na verdade não é essa. Que opção é essa aqui? Pronto. Para ele suprimir esses alertas que a gente não está fazendo conversão explícita aqui, para ele adequar esse resultado corretamente aos clientes, mas podemos deixar assim sem problema. Então, vamos abrir a conexão, vamos criar a consulta, vamos listar os clientes e atribuir isso aos clientes, chamando a consulta, pegando todos os resultados e atribuindo a nossa lista. Então ele vai retornar uma lista e nós vamos get transaction, executar isso lá no banco de dados e por fim nós vamos finalizar também. Ok? Quando a gente faz isso, nós vamos retornar a nossa lista de clientes que nós recebemos aqui, ok? Então, basicamente, essas são, aqui vai ser nosso arquivo de repositório que vai se comunicar com o banco de dados e vai fazer essas listagens. Vamos criar aqui uma classe de teste, então, para nós testar se está tudo funcionando. Botão direito sobre a pasta src do source do Java, new class. E vamos chamar essa classe de teste. O ideal é que sejam usar alguns sets unitários, mas por enquanto vamos usar apenas um testezinho bastante básico e simples. Então, com.example.testes. Hoje vamos fazer nossos testes. E vamos colocar a classe main, que é para ela ser executada junto com o Java. Ok? Vamos chamar nossa classe de repositório. Classe repositório cliente, repositório cliente, igual a new repositório cliente. Muito bem, muito simples. E vamos criar também um cliente para persistir. Cliente igual
a new cliente. Ok? Também bastante simples. Vamos colocar algumas opções aqui no nosso cliente. Vamos setar um nome para ele. Set nome. Vai se chamar fulano da Silva. E a idade do cliente vai ser set idade 22 anos. Ok? Bastante simples. O ID a gente não precisa, quem vai gerenciar isso é o seu próprio Hibernate. Bom, o próprio MySQL, desculpe. Então vamos chamar o repositório aqui e vamos pedir para ele salvar esse nosso cliente no banco de dados. Ok? Então, bastante simples. Vamos fazer um teste aqui. Vamos rodar com uma aplicação Java. Ele vai executar aqui e já aparece um SQL da Hibernate. Vamos verificar aqui no nosso MySQL, ver se ele realmente criou tudo. Vamos acessar aqui nosso banco de dados loja. E já podemos perceber que ele criou a tabela cliente aqui, fez um mapeamento adequado com o nosso objeto. E se nós clicarmos nele aqui, então ele vai simplesmente dizer que foi criado. Ok? Então, nosso teste aqui está basicamente funcionando. Nós conseguimos inserir no banco de dados. Vamos executar mais algumas vezes aqui para ele criar. Vamos criar agora um Beltrano da Silva, com idade 26 anos. E vamos também executar o banco de dados. Ok, a gente alterou a classe para ele salvar. E mais uma vez o Hibernate. Voltando para o banco de dados, clicar na tabela clientes, estão os dois aqui inseridos. Então o ID foi criado automaticamente pelo MySQL, gerenciado por ele, e os nossos campos aqui foram mapeados e persistidos no banco de dados. Se nós quiséssemos listar esses clientes aqui, que existem no banco de dados, vamos comentar aqui o nosso teste, e nós poderíamos fazer o que? Nós poderíamos dizer que nós gostaríamos de buscar todos os clientes que existem no banco de dados. Então vamos criar aqui uma lista de clientes, list Java último, clientes igual a repositório, quanto cliente, listar todos, que ele vai trazer uma lista de todos os objetos. E vamos fazer o seguinte, vamos percorrer isso com for each. Um forzinho aqui. Ops, não é isso não. É o for each. Ok? De clientes, muito bem, passando os clientes. E nós vamos fazer o que? Nós vamos usar um sysout para ele escrever na saída padrão no Java o cliente. Ok? Cliente.nome. Get nome. Podemos colocar já um método toString lá no nosso objeto para ele fazer isso automaticamente, mas por enquanto somente isso aqui já resolve o nosso problema. Vamos executar a nossa classe, rodar como teste, e ele fez a consulta no banco de dados e retornou 2 registros para a gente, que é justamente esse registro que a gente tem lá. Ok? E se nós quiséssemos atualizar um cliente que já existe no banco de dados, então o que nós precisaríamos fazer? Vamos apagar isso aqui. Nós precisaríamos, antes de tudo, criar um método que ainda não existe no repositório, que é o método buscar por ID. Nós vamos buscar então uma entidade específica lá, vamos atualizá-la e salvá-la novamente para que ele faça a atualização. Deixa eu apagar isso daqui e colocar aqui antes do salvar. Então, public, ele vai retornar um cliente, esse método, obter por ID, passando o que? Um inteiro do ID. E ele vai fazer o quê? Mesma coisa que os outros. em.getTransaction.begin para ele começar a transação. em.find, onde nós passamos a classe que a gente quer pegar, no caso cliente.class. E nós dizemos então que ele vai pegar pelo ID que a gente está passando por parâmetro lá em cima. em.getTransaction.commit e mf.close para ele fechar a conexão com o banco de dados. Ok? E ele vai fazer o que? Eu quero que o resultado dessa busca seja atribuída a um objeto cliente aqui. Cliente, uma variável local, e retornar, passar ela como retorno do método cliente. Esse cliente então aqui é uma variável local. Ok? Só vai aqui dentro do método e nós retornamos ela após ele buscar. Salvo nosso projeto, voltamos aqui para o teste
vamos fazer então a busca por esse nosso cliente, né? Vamos criar aqui um cliente igual a repositório cliente.obter por ID. E nós podemos ver que aqui no banco de dados nós temos dois registros, um com ID 1 e com ID 2. Vamos passar o ID 2, aqui a gente quer pegar esse objeto aqui com o identificador 2. Ok? Ele vai buscar. Vamos pedir primeiro para ele simplesmente exibir o nome, que teoricamente tem que ser Beltrano da Silva. Então, vamos buscar cliente e vamos pegar o objeto, mandar ele escrever o nome desse objeto para a gente ter certeza que ele pegou corretamente do banco de dados. Rodando e Beltrano da Silva, ok. Então agora a gente vai atualizar esse registro. Cliente.setNome. Não é mais Beltrano da Silva, vai ser agora Beltrano de Souza. Ok? Então a gente modificou o estado do nosso objeto do banco de dados. Modificamos o estado dele aqui em tempo de execução na memória e nós queremos que essa modificação seja persistente, que vá para o banco de dados, que da próxima vez nós já pegamos com os dados corrigidos. Ok? Então modificamos e vamos chamar o repositório e pedir para ele salvar esse cliente novamente. Ok? Então o que ele vai fazer? Ele vai ver que existe esse banco de dados e vai então atualizar em vez de criar um novo objeto no banco de dados. Então, enquanto eu não chamar o método salvar novamente, essa alteração será apenas em memória e não será persistida. Vamos executar aqui. Teste, ok. Executou no banco de dados, então ele fez o select, buscou e ele fez um update, ou seja, ele sabe que esse nosso objeto existe no banco de dados, então ele vai tentar atualizar e não apenas inserir. Nós viemos aqui no banco de dados, clicar em cliente, Beltrano de Souza, podemos concluir que ele fez a alteração. Então nós conseguimos já listar todos os nossos objetos, conseguimos criar um novo objeto, conseguimos atualizar e nós podemos também agora tentar remover. Como nós já buscamos o objeto aqui no banco de dados, estamos com ele aqui já em mãos, temos por ID, vamos tentar então agora, em vez de salvar, vamos tentar remover esse arquivo. Remover, que é um método nossa classe, repositório cliente, que ele vai remover isso do banco de dados. Ok? Vamos comentar essa linha, já que não precisa mais dela, remover inclusive. E vamos passar então, recapitulando. Nós chamamos o método obter por ID, passando ID 2 para ele buscar o segundo registro da tabela do banco de dados. Transformar esse objeto, buscar o objeto e trazer ele, atribuir aqui para o nosso cliente dentro da classe teste, no método main. E nós vamos chamar o repositório novamente e mandar ele remover esse nosso arquivo de lá. Então vamos rodar nossa aplicação, teste, e select, buscou, delete, removeu, onde o ID é igual ao que ele passou. Então se a gente for ver aqui nosso banco de dados, ele removeu. Ok? Então essa aqui é a parte básica sobre como usar o Hibernate com Java. Uma computação bastante simples, vocês podem ver que é muito fácil manipular banco de dados, pelo menos até agora as tabelas mais simples. E nós vamos ver daqui a pouco, nas próximas aulas, como configurar objetos complexos, com mapeamentos, com relacionamentos de muitos para um, de um para muitos e de muitos para muitos também. Vocês vão ver também que é muito simples, ok? Então até a próxima aula.